Sejam bem-vindos ao episódio do PetCast, o podcast do Pet Geologia. Meu nome é João Caetano. Eu sou o Igor. E nessa edição a gente vai falar sobre o que é o curso de Geologia. E a gente tem a presença, novamente, se você não viu, veja o episódio anterior, com o nosso ilustre convidado, o professor Dr. Lucas Moreira Furlan. Por favor, sinta-se à vontade. Hoje a gente vai ter um bate-papo um pouco mais descontraído e passar, talvez, por esse perfil, né? Você como ex-aluno da Unesp, ex-petiano e hoje professor docente aqui. Aí. Bom, primeiramente, obrigado, Pet, pelo convite. Fico muito feliz, como o Caetano comentou, sou ex-petiano também, então para mim é uma alegria falar sobre geologia no PetCast. E é isso mesmo, então eu sou ex-aluno da Unesp, egresso aqui, me formei em 2017, da turma de 2013. Fiz mestrado, doutorado aqui na Unesp, depois fui trabalhar, fiz um pós-doc, depois eu voltei como docente. Legal. E você já sabia que você queria geologia assim desde o começo? Tipo, não sei se você lembra, porque eu não lembro. Cara, eu também não lembro quando foi assim o ponto de decisão, né? Não me lembro, mas desde que eu consigo me lembrar que eu pensei em algum curso, foi nas áreas da geologia, assim, né? Fiquei um pouco em dúvida de geofísica, não minto. Tá ali perto, né? Todo mundo, geralmente, quando pensa em Eu comecei geofísica, inclusive. Sério? Não gostou? Fiz 2 meses de geofísica. Era em São Paulo, era muito distante do que eu imaginava, assim, a graduação também. Sim. Aí eu achei que era geologia mesmo. Porque o pessoal às vezes fala geologia, né? Mas não conhece muito. Ainda mais quem tá procurando pra fazer vestibular e tal. Não, é verdade. Na verdade, eu não conheço nada, né? Eu mesmo entrei na graduação sem saber o que era geologia. Eu fui aprender o que era geologia conforme eu fui fazendo curso. E aí eu falei, pô, isso aqui é geologia, isso também. Eu gosto de, toda vez que alguém fala, eu me interesso em geociências, eu gosto de dizer que a geologia é muito explícito o fato de que tem que ter exatas, né? Então, essa metrificação, essa quantificação que envolve todas as matérias do curso é válido destacar porque as pessoas às vezes chegam direto pro curso e começam a perceber isso depois que já tem física, cálculo e realmente é um embate. A gente tá na ciência da Terra, mas na verdade a gente é classificado como ciências exatas. De fato. Então, nosso curso ele tem uma grade de exatas que ela é importante, né? Nós temos cálculo numérico, álgebra, geometria descritiva, física 1, física 2, química. E todas essas disciplinas, elas fazem um sentido quando a gente pensa na formação como um todo, né? Então, de fato, nós temos exatas no curso, isso é importante. Mas também nós temos a aplicação dessas disciplinas exatas, que é algo extremamente interessante. E quando a gente pensa em natureza, né, em processos, a gente precisa se valer dessas ferramentas matemáticas, físicas e químicas para a gente explicar os processos naturais e, enfim, os processos da superfície terrestre, da subsuperfície. Eu brinco que a magia da geologia, numa terça-feira você está numa aula de cálculo e daí na quarta você está no sul de Minas Gerais fazendo um trabalho. No meio do mato. No meio do mato. Então essa dualidade às vezes é muito confortável a ponto de você falar assim, não, você está fazendo essa aplicabilidade da ciência exata que você está metrificando no conceito geológico, no conceito que você está estudando. Então... Eu sinto que, tipo, o cálculo também é o que mais desanima o pessoal no começo também, né? Nos primeiros anos é bem cálculo. Você tem razão. Porque cálculo é difícil, né? Assim, a gente não tem muito contato pré-vestibular. Essa mudança, né, do perfil do que é o estudar do ensino médio, do estudar... Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu falo, cara, às vezes a gente estuda da forma errada, na verdade, né? Tinha algumas disciplinas da minha graduação que eu ia mal, assim. Eu percebi que ao longo do semestre ia desandando. E eu só percebi que eu conseguia entender e passar quando eu pegava material de algum colega, algum amigo mesmo, que entendia aquilo de uma forma e escrevia de outra forma, que era diferente do que eu estava fazendo. Então, assim, a pessoa não só entendia de uma forma diferente, mas estudava de uma forma diferente do que eu estava fazendo. E isso me ajudava muito. Então, às vezes, a gente estuda da forma errada. Você acha que... Desculpa te cortar, mas você acha que o estudar em grupo é algo benéfico para o estudante da graduação? Sem dúvidas. Agora a gente estava chegando aqui na biblioteca, onde nós estamos, tinha um pessoal estudando ali fora de química, falando de química, eu achei super bacana, porque é isso mesmo. Eram 4 colegas, um trocando ideia com o outro sobre a matéria. Isso é bom por 2 motivos. O primeiro, pode ser que todo mundo saiba o que vocês estão falando, ou pode ser que ninguém saiba dos 4. Mas o fato de discutir, conversar, cria uma memória sobre aquele assunto, né? Cria outro tipo de entendimento. Então, eu acho que é uma estratégia, sem dúvida, valiosíssima. Você tenta responder uma pergunta que alguém te faz, né? Exatamente. Com certeza. Ainda nesse negócio de retrabalhar a ideia, seja estudando
hoje, você acha que teve uma mudança muito grande da sua visão enquanto aluno e hoje agora como professor? Ah, bastante. Quando eu ingressei, eu lembro que o professor, nos primeiros dias de aula, ele perguntou na turma assim, quem aqui veio por conta de petróleo? Eu lembro que todo mundo levantou a mão, inclusive eu. Talvez porque eu fiquei com vergonha de levantar a mão também. Mas eu também levantei a mão. Hoje, eu entrei na sala do primeiro ano, hoje não, né? Esse ano, perguntei e ninguém levantou a mão por causa de petróleo. Então, assim, as gerações vão mudando ano a ano e a percepção de quem está do lado de cá também é muito diferente, né? Então, hoje eu olho para a turma e eu me vejo também nos alunos, porque não faz tanto tempo assim que eu fui aluno dessa forma e eu acho que os problemas são os mesmos, as angústias são as mesmas, as dúvidas são as mesmas. Então, eu acho que a visão muda, mas eu acho também que é muito próximo, não é distante. Trabalhando um pouco mais nessa... Se você entender, né, o perfil do estudante, assim, talvez pela essa proximidade, né, de tempo, você acha que eles atravessam, às vezes, dificuldades paralelas, assim, um paralelo entre a sua época e hoje em dia na graduação? Você acha que você poderia citar, mais ou menos? Eu acho que as dificuldades talvez sejam as mesmas, só que a forma de lidar com elas é totalmente diferente. Eu lembro que a gente foi utilizar smartphone em campo no meu quarto ano. Então, a gente não tinha, né? Não existia essa facilidade. Aplicativos, existiam alguns ali. A gente usava o Facebook ainda, né? Então, então hoje nós temos outras ferramentas, outras formas de lidar com os problemas, com as questões, com as dúvidas. E que às vezes a gente, olhando daqui, eu falo, pô, mas eu faria diferente. Mas eu entendo também que é outro momento, né? Então, outra geração, outro momento. Então, as duas são as mesmas, mas a forma de lidar com elas é totalmente diferente. Você acha que o uso dessas tecnologias, talvez inteligência artificial, para fazer um resumo, para fazer outras coisas, tem ajudado mais ou tem atrapalhado mais o estudo da geologia, na tua visão? Cara, na minha visão, difícil, essa pergunta é complicada. Eu acho que atrapalha. Eu acho que inteligência artificial, como chat alguma coisa aí, chat GPT, a galera costuma chamar. O chat GPT, por exemplo, é uma ferramenta fantástica para você utilizar para algumas coisas que você tem muito controle, que você sabe o que você está fazendo. Quando você tiver já se apropriado do conhecimento. Então, você pode utilizar ele para te ajudar a programar, a solucionar algum problema do dia a dia. A gente mesmo tem um colega do departamento que é geofísico, ele trabalha muito com programação, a gente está sempre falando, pô, a gente tem muito auxílio hoje dessas ferramentas, porque às vezes tem um errinho na nossa programação e pra gente achar é um inferno, é difícil, então a gente joga lá e ele aponta pra gente. Só que você se apropriar disso como o principal pro seu processo formativo, de vou fazer um resumo por aqui, vou escrever um relatório por aqui, você terceiriza o aprendizado, e quando você terceiriza o aprendizado, você não aprende nada, né? Porque o aprendizado é único, é seu. Então, terceirizar o aprendizado é você não aprender nada. Eu e meus amigos, a gente estava comentando mais ou menos na realização, né, principalmente da geologia regional. A gente tem acesso, né, a uma série de artigos que vai comentar sobre esse assunto. E é muito interessante ver a diferença entre o grupo mesmo, de quem lê os artigos e de quem só pegou o negócio final depois e leu o que a gente escreveu. Então, tipo, essa parte de se apropriar do conteúdo realmente é muito engrandecedora para quem participou do processo, né? Exatamente. Geologia regional, por exemplo, que é um tópico de relatórios que a gente precisa colocar, que é o tópico que vai descrever para o leitor qual é o contexto geológico daquela localidade que a gente está desenvolvendo o estudo. Só que, aí corta, você fazendo um relatório, como um aluno, como um discente, o intuito de você olhar para a geologia regional e fazer a geologia regional não é você informar para o leitor, porque o leitor é o professor que já sabe. Sim. É você aprender sobre a geologia regional. É você chegar para uma área e falar, poxa, tem isso, por isso que eu vi isso. Poxa, essa formação, fez sentido com isso. Então, se você não faz, não lê, não escreve, o intuito dessa atividade, ele não existe, né? Ele vai por água abaixo, porque o professor sabe, a professora sabe que é o contexto geológico regional. Então, acho que pensar, por que eu tenho que fazer isso? É para isso. Então eu vou aprender. Eu vou usar a atividade que me foi proposta para eu aprender. Não como um item que eu só vou checando, fiz isso. Não, eu fiz isso. Não, eu fiz isso. Não, isso aqui eu fiz, mas não sei por que eu fiz. Não, vou voltar então, deixa eu entender por que eu fiz. Entendi. E vai muito em conta de uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Tirei 6 na prova. Não, é uma forma de enxergar isso. Mas eu enxergava assim, eu deixei de tirar 4. Então, por que eu não tirei esses 4 pontos que eu perdi, né? Então, voltar, recebi uma prova, vou estudar o que eu perdi, né? Porque aquilo vai fazer falta pra mim, aquilo é meu ponto fraco.
comemorar é bom, mas ir atrás do prejuízo também é o que vai engrandecer a gente enquanto profissionais. Né? Sim. E a gente falou do lado ruim da geologia, que seria o cálculo, mas para quem tá querendo começar agora o curso, né, tem um lado bom também, que para mim eu gosto muito, que seriam os campos, né? A gente tem bastante campo na graduação, que são os trabalhos que a gente vai realmente fazer ali no... É verdade. E lado ruim também, assim, eu gosto de cálculo, eu gosto de física, então assim, tem perfis de pessoas que gostam de exatas. Tem muita gente na geologia que não. Sim. Só que, assim como tem gente que não gosta de campo, não curte muito, vai pra parte mais de escritório, também é válido. Só que essa parte realmente é uma parte fantástica, né? A gente pode ir pro meio da natureza, fazer trilha, ir pra cachoeira, só que a gente tá fazendo trilha, olhando a litologia, descrevendo ponto, trabalhando, né? Ver uma cachoeira, mas a gente tá sempre observando. Então, é uma profissão que, de fato, Igor, possibilita para quem tiver interesse a trabalhar tanto em escritório quanto em campo, no meio da natureza. Né? Ainda comentando sobre campo, acho muito interessante, depois que você ingressa no curso de geologia, você é incapaz de olhar para uma paisagem e não ver nada. Você sempre é capaz de colocar alguma coisa em frente a isso. Você tem essa visão também? Com certeza. Eu acho que todos os geólogos, geólogas que olham para uma paisagem, assim que começam o curso, já vem algo diferente. A complexidade do que você vê vai dependendo das suas habilidades, da sua especialidade no futuro. Mas, com certeza, pelo menos falar, poxa, é um quartzito. Isso a gente faz. Eu acho que é uma profissão que também faz muito isso. É uma profissão que, geralmente, quem está nela é apaixonado por ela. Desde a graduação, a pessoa fala, eu não aguento mais esse curso, mas eu não largo de jeito nenhum, porque a pessoa se apaixona. Porque a gente só busca geologia porque a gente gosta. A gente tem que ter um perfil muito específico para geologia, né? Um perfil que curte exatas, e curte natureza, e curte pro meio do mato, fazer campo. Então, quando você compõe esse perfil de profissional, gera pessoas muito engajadas naquela profissão, né? naquela atividade. Então, a gente não dissocia da nossa vida pessoal. Né? Sim. Não só no campo, né, que a gente fica vendo as coisas diferentes. Por exemplo, você tá andando na rua, você vê um quartzito ali na calçada, assim, ó, uma rocha. Exatamente, basalto, né? Tá em tudo, né? Eu fico imaginando se as outras profissões também fazem isso, né? Provavelmente sim. Acho que deve fazer. Quem é apaixonado por arquitetura provavelmente fica encantado com a arquitetura, né? Você acha que dinâmico é uma palavra que cai para um profissional formado em geologia? Dinâmico? Por que dinâmico? No sentido de possibilitar essa comunicação entre várias áreas que convergem no ponto das geociências. Mas você acha que essa possibilidade de um cara que consegue ter a experiência do trabalho de campo, da capacidade de, ler uma série de artigos técnicos sobre exatas... Produzir dados analíticos em laboratório, a gente faz muito isso, né? Dados químicos, físicos. A estatística é uma parte muito importante, né? É muito importante. Mais uma vez, voltando, a ciência de base, matemática, física, química, ela é muito importante para todas as áreas das geociências, né? Então, a parte analítica, que a gente recebe dado químico de laboratório, a gente às vezes faz dado químico, analisa a lâmina, né, para ver estruturas, identificar minerais, é algo que dá suporte para outras atividades, né, para interpretações, entender a paisagem, entender o depósito mineral. Então, acho que dinâmica é uma boa palavra, porque a gente percorre laboratório, percorre campo, percorre escritório, software, e é um desafio. Eu acho que é uma profissão muito desafiadora, porque ela força a gente a ser um pouquinho bom em tudo isso, né? Então, assim, se você não for bom em campo, é difícil, né? Porque você vai ter que sempre estar lidando com dado de campo. Sim. E se você não for bom na parte analítica, mas você sempre vai estar lidando com dado químico, físico. Então, acho que a gente é um profissional dinâmico, a gente tem que ser um pouquinho de bom em tudo isso. O pessoal pode olhar de fora, né, que não conhece, olhar e falar assim, vocês falaram que vocês vão para campo, coletar amostra e tudo mais, mas para quê? Por que o geólogo faz isso? Poderia explicar mais para quem não conhece, tá? Ótima pergunta. Tá querendo assistir um episódio para saber, o que um geólogo faz? Ótima pergunta. A gente vai para campo. Por que a gente vai para campo? Primeiro de tudo, a gente vai para campo para a gente poder fazer aquisição de dados. Seja uma aquisição de dados, um desenho, olhar a paisagem, descrever o que a gente está vendo, ou seja uma aquisição de dados, pegar uma amostra mesmo, seja uma amostra de solo, uma amostra de rocha, uma amostra de sondagem, que são furos que a gente faz e recupera o material, seja 500, 800 metros de profundidade. E a gente leva essa amostra para o laboratório. Mais uma aquisição, geofísica, né? Dados indiretos de subsuperfície. O primeiro ponto é esse. Então a gente pega essas amostras, a gente vai para campo para coletar esse dado, para a gente poder trabalhar com esse dado depois. Porque sem esse dado a gente não tem embasamento químico, físico,
de entendimento da paisagem, da geomorfologia, por exemplo, de concentração de elementos químicos que pode indicar para a gente uma mineralização, né, um depósito mineral que vai ser importante economicamente, que é uma das grandes atuações das geociências, é a parte mineral, de petróleo. Então a gente vai a campo para coletar dados que nós vamos utilizar nas nossas interpretações para a gente poder contribuir, seja para gestão urbana, seja para mineração, para petróleo, para gestão hídrica, enfim, a gente tem para o meio ambiente. Nossas áreas de atuações são muito completas e todas elas precisam de campo. Sim. Seguindo essa lógica do campo e dessa interpretatividade que a gente tem, você acha que a cronologia, assim, esse entendimento da cronologia, da deposição, da estratigrafia é algo que ajuda o geólogo? Com certeza. A gente chama essas disciplinas de petrologias, digamos assim, né? O entendimento e a geologia geral, as petrologias, estratigrafia, são disciplinas que embasam essa interpretação. Porque não adianta a gente ir para campo, olhar uma paisagem e falar que bonito, tirei uma foto. E aí? Ou ter todos os dados estatísticos e não Exato. saber... Ou tem um monte de coisa aí, por que essa sílica, que é isso? Então assim, se você não tem embasamento técnico e científico para lidar com o dado, e aí? É por isso que a gente comentou, dinamicidade. Você tem que ser bom em coletar o dado, ou você não precisa ser bom em coletar o dado, mas tem que ter confiança em quem coletou, né? Saber distinguir, esse dado foi bem coletado. A gente tem que ter o discernimento. Mas a gente precisa saber interpretar esse dado, integrar esse dado. Então, a integração de dados de diferentes geofísica, geoquímica, interpretação de estratigrafia, é algo imprescindível pra gente. Visão integrada, dinâmica é a palavra. São várias coisas que a gente precisa saber, né? Às vezes a gente começa no curso assim, vai devagarzinho, mas no final você tá entendendo melhor já as coisas, né? Vai integrando, né? Parece um monte de caixinha que a gente vai compondo a geologia na nossa mente, né? Porque tem umas matérias que você fala, nossa, isso daqui é mais chata, não me identifico, assim, mas é importante também, né? Eu acho que os cursos de graduação, eles são pensados para que tudo que esteja lá seja importante. Pode ser que no momento que aquilo está sendo aprendido, a gente não tenha a dimensão. Por N motivos a gente pode não ter essa dimensão. Ou porque, isso aqui foi dado muito cedo, ou eu não entendi a dimensão daquilo que eu estou aprendendo. Mas é daí que conforme você vai avançando na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, um pouquinho daquilo você vai precisar. Isso eu garanto. Nenhuma disciplina do nosso curso, ela é jogada. Ela é inútil. Isso não existe. Todas as disciplinas que nós vemos, elas têm um intuito, um motivo. Então, realmente, pode parecer chato. E às vezes Às vezes não tem habilidade com aquilo, né? Eu tenho algumas coisas que eu não tenho habilidade. Eu não vou falar quais são, mas... Porque daí eu vou ficar mal com meus colegas aí, dos professores dessas áreas. Mas tem algumas coisas que eu não tenho habilidade alguma, assim. Eu não consigo, eu não entendo, eu tenho dificuldade. E eu optei na minha vida profissional para me dedicar em outras áreas que eu gosto, que eu tenho aptidão e que eu sou bom. Então... Fazendo um gancho, assim, no que você comentou antes, você acha que a geociências, ela sempre ela evolui muito? Ou ela é um patamar muito estabelecido e ela continua mais uma mesmice, vamos colocar assim? Não, eu acho que é uma pergunta interessante também, essa pergunta, porque é assim, se a gente pensar que a gente está trabalhando com física, matemática e química como base, aí a gente evolui, mas em problemas específicos, mas a nossa base está dada ali, né? O que eu aprendi em química há 10 anos, vocês estão aprendendo hoje em química. E é isso. Mas quando a gente vai para a parte aplicada, aí sim muda muito. Por quê? Porque a gente está trabalhando com tecnologias mais recentes, fronteiras tecnológicas, ou fronteiras de entendimento mesmo. Por exemplo, entendimento de depósitos minerais, ou aplicações de tecnologias. Quando eu fiz a graduação, drone não existia disponibilidade, não existia isso, né? Eu fui ter contato com o drone no meu mestrado. O primeiro drone que chegou aqui no departamento, inclusive. 2018. Então, assim... Foi meu primeiro contato com o drone, sabe? Não tinha na minha graduação. Então, e hoje é uma ferramenta que quando a gente vai a campo, seja na universidade ou seja em empresa, muitas empresas, eu trabalhei em empresa que era assim, o drone era equipamento de campo. Não tinha como ir para campo sem drone. Por quê? Porque N motivos. Então, assim, as aplicações mudam muito, avançam muito. Então, a aplicabilidade das geociências, ela avança por 2 motivos. Tecnologia e, segundo, demanda social. Então... Poxa, a gente não tinha problema com, eu vou dar um exemplo bem, barragem, rompimento de barragem. Hoje a gente tem, então hoje a gente vai estudar isso, a gente vai avançar o conhecimento nisso. Então a gente é uma ciência que está muito ligada com as demandas sociais. Seja por minérios,
Hoje se fala muito em minérios de transição energética, por exemplo, né? Sim, tá bem alto. Tá bem alta. Então hoje a pesquisa mineral se volta para esses minérios porque de transição energética, ou estratégicos, ou críticos, são coisas que precisa hoje. Então a gente se volta e avança o conhecimento naquela área, por uma demanda da sociedade, da tecnologia, enfim. Então tem esse... Muito interessante você comentar, desculpa te cortar, Não? sobre esse perfil, né? Tipo, caraca, tive contato com o que eu trabalho hoje somente no final da minha graduação e hoje é uma matéria, você trabalha com várias matérias, né? Principalmente nos anos segundo, terceiro ano. Isso. Então, hoje você entrega esse conhecimento para uma parcela que é o que vai transformar no que seria o final do geólogo, né? Exato. Então, você percebe que poderia dizer, talvez, que essa proximidade, né, vai trazer essa tecnologia mais cedo pro aluno da graduação, traz uma grande melhoria, talvez, para o profissional do geólogo? Com certeza. Porque desde o início a gente já sabe que aquela ferramenta existe e a gente começa a fazer conexões de possibilidades. E a gente tem mais tempo para desenvolver tecnicamente também. Então, sem dúvida. Hoje vocês se formam, e eu também me formei assim, mas o tempo vai avançando, em contato com as melhores tecnologias, com o que há de melhor. Então, assim, a gente tem um problema, que a gente está aqui na graduação, a gente está no ambiente universitário, e a gente acha que as coisas são meio ultrapassadas às vezes, ou até, pô, já vi isso. Só que isso é uma bolha, a universidade é uma bolha. Se a gente sai daqui, a gente não vê essas tecnologias. A gente está aprendendo a lidar com coisas de ponta, tecnologias de ponta, softwares de ponta, recentes. Então a gente forma profissionais que saibam, além de tudo, sabem lidar com tecnologia. Que isso é muito importante hoje, né? Sim. Eu queria te perguntar uma coisa também. Você falou que você só descobriu que você ia trabalhar no final da graduação e também que você não é bom em tudo. E, por exemplo, é bem normal isso, porque o pessoal chega no começo da graduação, fala assim, não tô indo bem nessa parte, não sei o quê. E é normal você descobrir depois, claro, né? O pessoal fica meio desanimado, assim. Não, eu acho que a gente tem que ter autoconhecimento. Ó, uma musiquinhazinha aí agora. E o autoconhecimento é exatamente isso. Ó, eu não sou bom nisso. Por quê? Por causa disso. Seja eu disso, porque eu não entendo, porque eu não tenho interesse, não sei. Quando você faz esse movimento e você desperta pro que você é bom, cara, eu vou investir meu tempo naquilo que eu gosto, naquilo que eu sou bom, sabe? Nenhum profissional de nenhuma área vai saber tudo de tudo. Não existe isso. Se existe um profissional, desculpa, mas eu nunca vi uma pessoa assim. Você não descobriu ainda no que você é bom, calma, né? Calma, você vai ter contato com as áreas, você vai ter contato com diferentes aplicações, você pode falar, pô, eu não gosto dessa disciplina, mas talvez o enfoque que ela foi dada não foi o que você curte. Pode ser que com outro enfoque, só mudando um pouquinho o prisma, você descubra algo que é fantástico pra você. Sim. Então, assim, autoconhecimento é muito importante. Admitir, falar, eu não gosto disso, entendeu? Ou eu não sou bom nisso. Eu preciso disso, preciso. Quando eu falo que eu não sou bom, eu passei pelo processo formativo também. Então, assim, eu aprendi o básico, Sim. eu utilizo o básico, mas não é algo que eu quero me especializar. É isso que eu quero dizer, porque... Seguindo mais ou menos nessa linha, né? Você gostaria de deixar um recado, talvez para um aluno no começo da graduação, talvez para uma pessoa que vai chegar e vai dar de cara com alguma coisa e falar assim, nossa, parece uma barreira intransponível, assim. Agora com uma pessoa que já terminou o curso, voltou aqui para lecionar. Tá, eu acho que a gente tem que ter autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra. Parece papo assim, mas é verdade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente se compara hoje. Perfeito. A gente vai se comparar com quem? Eu vou me comparar com o meu colega? Tá, mas é realidade diferente. Aí eu vou me comparar com o cara do Instagram que é muito bom, mas é outra coisa. Eu vou me comparar com o meu professor, meu amigo, são 20 anos na frente. Alguns docentes são 50 anos na frente. É como eu, um docente recém-contratado, terminei meu doutorado faz um ano e pouquinho. Como que eu vou me comparar com um docente que está 50 anos à frente do curso? Não tem comparação. A gente vai aprendendo. O intuito da nossa vida é aprender. Então, assim, cuidado com as comparações, né? Faça o melhor, foque nos estudos, seja curioso. Pô, se você curte uma área, investe naquela área, sabe? Não para deixar as outras de lado, não é isso que eu tô dizendo. Sim. Mas assim, olha com carinho para aquela área que te chama atenção e vá atrás. Queria fazer uma iniciação científica, procurar alguma oportunidade de ver um laboratório. Nossa, estou no primeiro ano, mas eu aposto que nenhum docente, nenhum colega aqui do departamento ou de qualquer universidade vai falar que não se alguém quiser conhecer um laboratório, quiser trocar uma ideia sobre a ciência. Isso eu aposto. Então eu acho que ter essa curiosidade atrás e autoconhecimento, né? Sabendo que tudo é importante, mas que vai ter áreas que você vai ser melhor e áreas que você vai ser pior. Perfeito.
isso. Certo. E esse foi mais um episódio, então. Obrigado, Furlan, pela participação. Valeu, que agradeço. E é isso. Sigam o Pet nas redes sociais. Também vou deixar aqui o link do laboratório, que a gente não comentou nesse episódio, mas é o laboratório do Furlan. É o laboratório de Se você tecnologias ficou em espaciais. dúvida sobre o laboratório dele, assiste o episódio anterior que a gente vai deixar num cardzinho, no link na Siga no descrição. Instagram. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu. Até mais. Muito obrigado e aqui a gente encerra mais um episódio do Petcast. Até a próxima.